Querido, muitas vezes nós falamos a respeito de nós cremos em Deus ou no fato de as pessoas realmente crerem a Deus. Nós constantemente falamos a respeito de fé, constantemente falamos a respeito de nós muitas vezes estarmos diante de situações em que nós somos provados ou que nós muitas vezes vamos ser obrigados a crer se nós queremos realmente alcançar nosso objetivo. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, pastor, mas eu tenho dificuldade. Irmãos, uma coisa, nós passamos a sentir segurança quando nós passamos a conhecer que não é só nós que enfrentamos algumas coisas na nossa vida. Não é só eu, não é só você que passa por momentos ABC na vida. Muitas outras pessoas também passam, tá bom? Se de repente você passa por perseguição, muitas outras pessoas passam por isso. Jesus já falou a respeito disso. Se vocês forem caluniados, perseguidos por causa dele, é um grande galardão de vocês no reino dos céus. Mas a questão é que muitas pessoas já passaram aquilo que nós passamos. Então, agora nesta noite eu quero trazer algo para você a respeito de fé. Crer ou não crer? Eis a questão. Então, quando nós falamos a respeito de fé também, não fica simplesmente isso limitado a nós, porque muitas pessoas também são provadas com relação à fé. E nós precisamos ser provados e sairmos aprovados nisso. O Senhor mesmo, Ele disse que nós não podemos estar divididos, né? Elias, certa vez, já vamos entrar no texto, tá bom? Elias, certa vez, disse para o povo, até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos, né? Se o Senhor é Deus e Ele pode fazer tais coisas na vida de vocês, então creiam. Mas se vocês creem que o Senhor não é Deus e que Baal é Deus, né? Que o sistema é confiável, então partam para o sistema. E o povo declarou naquele momento que só o Senhor é Deus. Foi algo assim tremendo, algo maravilhoso, trazido ali pelo homem de Deus, pelo profeta Elias. Mas nas nossas vidas também é assim, como eu estava dizendo, na nossa vida constantemente nós somos deparados, normalmente nós encontramos situações e nós sempre comentamos algo. E eu quero deixar isso claro com você. Na igreja nós sempre comentamos a respeito disso, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós pregamos. No altar, tranquilo, bênção, vamos anunciar, vamos declarar. Porém, quando nós descemos, a palavra que muitas vezes nós liberamos, ela está nos esperando lá fora para muitas vezes nos provar. Ou seja, há momentos, aí muitas vezes nós cantamos aquele louvor que diz assim, cada vez que a minha fé é provada, né, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Ou seja, então isso me faz lembrar, me faz entender que a pessoa está pedindo oportunidade para Deus para que ela seja provada, que a fé dela seja provada. Olha só que curioso, que interessante. E muitas vezes a pessoa provada, ela não entende, ela fala, meu Deus, por que isso, por que isso? Mas muitas vezes ela já declarou com os lábios dela aquilo que ela queria da parte de Deus. Deus está simplesmente cumprindo e concretizando aquilo que ela já orou até então. Mas a questão é que, orando a Deus assim ou não, nós precisamos exercitar a nossa fé, para que ela seja uma fé forte e constante. Como, por exemplo, as pessoas que vão na academia, o que elas fazem? Elas constantemente estão exercitando seus músculos. Então elas vão poder confiar, né, mas não colocando isso como Deus, né, como diz Jeremias, né? Não confiar na força do braço. Mas assim, as pessoas elas estão mais seguras, claro, porque elas exercitam. Elas raramente vão ficar atrofiadas e coisas assim desse tipo, dessa natureza. Porque eles exercitam, eles praticam lá seus levantamentos de peso, enfim. Mas a nossa fé, a questão é que nós constantemente também precisamos exercitar para que nós venhamos a realmente confiar. Confiar em quem, pastor? Confiar no Deus que nós servimos, tá bom? Então esse é praticamente um exercício, é praticamente um ensinamento. E através desse ensinamento, através dessa ministração, eu creio que você vai começar a olhar as coisas de Deus de uma maneira, de uma forma diferente. Principalmente dependendo da condição, daquilo que você está passando ou de repente daquilo que você futuramente vai estar passando. Porque nós sempre dizemos, algumas vezes, alguns dizem assim, pastor, eu não preciso dessa palavra, essa palavra não é para mim. Irmãos, eu não vejo isso, eu não vejo dessa forma. Eu entendo que cada vez que nós recebemos algo da parte de Deus, precisamos guardar no nosso coração. Porque podemos não precisar naquele momento, porém, momentos futuros, nós podemos precisar daquilo que Deus deu. Porque se Deus é um Deus de propósito, assim nós cremos, e se Deus está dando algo para nós, então nós cremos que possivelmente nós vamos utilizar aquilo lá na frente. Então é bom guardar no coração tudo aquilo que Deus tem dado, porque são ferramentas, são coisas poderosas e vão nos ajudar na nossa caminhada cristã. Tudo bem? Vamos lá? E eu quero trazer para você aquilo que está escrito na palavra do Senhor.
a ministração dessa noite vai estar baseada, vai estar com base em Números capítulo 13, versículo de número 31 da palavra de Deus. Números capítulo 13, verso de número 31. De repente você quer só anotar, de repente você quer estar lendo, de repente você quer só estar ouvindo, não tem problema. Esse estudo, essa ministração vai estar tanto no Facebook como também no meu canal no YouTube, tá bom? Eu vou compartilhar com você e vai ficar lá para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Então fica tranquilo, tá bom? Mas guarda essa palavra no teu coração e recebe ela de bom grado, porque vem da parte do Senhor, tá bom? Então tá, está escrito assim: porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Irmãos, a minha oração nessa noite, como sempre, é que a palavra de Deus possa encontrar um lugar no teu coração e ela possa realmente fazer aquilo que Deus quer que seja feito, tá bom? Irmãos, crer ou não crer, eis a questão. Viver uma vida, irmãos, de fé ou viver uma vida de desconfiança? Só para lembrar, cada vez que nós cremos, nós estamos crendo no próprio Deus, tá bom? E quando cremos na Bíblia, nós estamos crendo naquilo que Deus falou para nós. Quando não cremos na Bíblia, cremos nos nossos próprios intuitos, né? Nas filosofias do mundo, nós não vamos estar acreditando naquilo que Deus falou, como que Deus não falasse a verdade. Essa é a razão das coisas. Então, nós precisamos crer cegamente naquilo que Deus disse, naquilo que Deus declarou, liberou sobre as nossas vidas, tá bom? Porque se Deus falou, é porque Ele quer alguma coisa conosco. Então, irmãos, nessa ministração de Números capítulo 13, só para deixar você um pouco por dentro da história, o Senhor foi enviado 12 espias para que pudessem observar a terra de Canaã, uma terra prometida desde a libertação do povo do Egito, passando eles pelo deserto e agora prestes a entrar na Canaã, atravessando ali o Rio Jordão, prestes a entrar na Canaã. Então, mas antes de entrar na terra, Moisés enviou 12 espias, a mando de Deus, enviou 12 espias para que eles pudessem mostrar para o povo que aquela terra era boa e que ela poderia ser possuída e que valeria a pena tudo aquilo que eles tivessem que fazer, tudo aquilo que fosse necessário eles fazer, iria valer a pena. É isso que Deus queria que eles entendessem. Sabe, irmãos, e deixa eu mostrar algo para você já nessa noite, nesse momento. Tudo aquilo que o Senhor mandar com que nós venhamos a fazer, tudo aquilo que nós tivermos que fazer, tudo aquilo que nós tivermos que passar, seja as lutas, seja as provações, seja as tribulações dessa vida, como o apóstolo Paulo mesmo comenta a respeito das nossas leves, momentâneas tribulações, tudo isso, querido, eu tenho certeza que vale a pena fazer. Assim como o Senhor disse através da vida do apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo compensa, tudo vale a pena, então vamos lá. Só que, querido, a desconfiança é algo que anda junto com o ser humano, anda lado a lado. O apóstolo Paulo mesmo disse certa vez: puxa, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer está sempre diante de mim e isso eu faço. Então a desconfiança ou o fazer aquilo que não é certo, infelizmente acompanha o ser humano. É uma raiz minúscula que existe nessa árvore, embora esteja plantada junto a ribeiro de águas, mas que muitas vezes passa pela mente, muitas vezes passa pelo coração, não deveria, mas muitas vezes acontece, ou algumas vezes acontece, né? Mas a questão é que quando a pessoa ela olha algo que ela sabe que ela pode lutar contra ela mesma e ela pode vencer ali na habilidade dela, com a maneira dela, ela vai em frente, sabe? Ela tem mais facilidade para acreditar. Mas quando é algo que a pessoa ela olha, querida, ela foca, ela entende que aquilo é maior que ela e que ela depende de um outro para vencer, já bate a preocupação. Será que essa pessoa vai me ajudar a vencer mesmo? Então eis a questão. Você lembra a respeito do garoto Davi? Então, o garoto Davi, ele estava ali de frente a um homem que o exército inteiro de Israel, o exército inteiro de Saul tremia diante dele. Ou seja, não era qualquer homem. A gente sabe, não vamos menosprezar. Não era qualquer guerreiro o Golias. Não era qualquer um. Por quê? Porque, irmãos, para afrontar um exército inteiro e ninguém ter coragem de lutar contra esse homem, peraí, vamos devagar, então. Você percebe que o sujeito, ele botava respeito pelo aquilo que ele era, porque já foi formado soldado, um lutador de guerra desde o princípio da vida dele,
E como também a própria aparência dele ali já demonstrava e já trazia temor para aqueles inimigos ali. Então, quando Davi chegou diante de Golias, ele foi muito esperto, muito sábio, e Deus administrando no coração dele diante do gigante, diante da situação. Ele disse: você vem contra mim com armas, com lanças, com dardos, enfim. A questão é que eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É como se Davi não estivesse ali, entenda isso. É como se Davi não estivesse ali naquele lugar, mas é como se o próprio Deus estivesse ali. Por quê? Porque Davi não estava representando ele mesmo. Ah, vou representar aqui a casa de Jessé, meu pai. Ou estou aqui representando o rei Saul e esse exército aí que está temoroso aí atrás. Não, negativo. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou representando o Senhor dos Exércitos. Aí as coisas soaram de forma diferenciada. Aí as coisas foram diferentes. Aí na primeira pedrada, né, o Deus já deu a vitória para Davi. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo era para glorificar o nome do Senhor. E Deus usou Davi de uma maneira poderosa naquele momento. E foi algo assim tremendo que aconteceu. Uma pedrada apenas, aquele homem caiu por terra e Golias subiu ali no seu peito, né? E pegou a própria espada dele, subiu no seu peito e cortou sua cabeça fora, como quem diz assim: esse aqui está eliminado, né? Ou seja, mas houve sabedoria nisso. Porém, era muito maior que ele. Ele tinha muito mais experiência com ele. Mas a questão não é o fato de as coisas serem maiores que nós. A questão não é o fato de termos experiência tanta ou não. A questão é de quem é que está conosco nos lugares onde nós passamos. Se Deus está conosco, querido, fica em paz, fica tranquilo. Descansa o teu coração, descansa no Senhor, porque a vitória é dele e ele é responsável pela tua vida. Amém, querido? Glória a Deus. Então, aqui o povo estava também, amado, nessa situação. O povo estava vivendo esse dilema, eu vou chamar assim. E eles estavam ali, querido, e olha só o que diz o Números capítulo 14, no versículo 4, está escrito assim: e diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Ou seja, irmãos, Moisés, ali na direção de Deus, tinha dado tantas vitórias para aquele povo, irmãos. Sabe, Deus usou Moisés para fazer tantas coisas, para liberar água para o povo, para liberar carne, comida, maná, abrir o mar. Irmão, tanta coisa Deus fez para aquele povo. Através da vida de Moisés, eles tinham visto sinais ali a olho nu. Não é de alguém que tinha contado, não, mas a olho nu. E olha só, eles preferiam, até mesmo muitos preferiam voltar, dispensar a liderança, né, de Moisés, dispensar a liderança ali, e voltar para o Egito para ser escravo de novo, levar chicoteada nas costas, sabe? Não ser dono de nada, porque escravo não é dono de nada, nem identidade tem, pés no chão e tudo mais. Ou seja, do que lutar, irmãos. Irmãos, derrotados eles já eram lá atrás. Então o que a pessoa tem a perder, irmãos? Me diz uma coisa. Se a pessoa é derrotada e alguém dá uma chance para ela de vencer, mas para vencer ela vai ter que lutar. Irmãos, o que tem a perder? Não tem nada, porque perdido nós já éramos no passado. Já não tínhamos nada, não tínhamos identidade, ninguém confiava em nós. E vivíamos num descrédito total. Ou seja, então com Jesus, irmãos, é só vitória. A partir de nós é bênção de Deus, irmãos. Então não tem nada que olhar para trás, mas sempre olhando para frente, como foi a última ministração de abertura do culto, sempre olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, amado? Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que de 12 espias, irmãos, apenas 2 espias trouxeram relatórios diferenciados. Apenas 2. 10 espias trouxeram relatório desanimador. Relatório que desanima, que não encoraja ninguém a lutar, irmãos. Isso é um cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Um cuidado que nós precisamos ter. O nosso dia a dia não é rodeado de cristão, tá bom? Nosso dia a dia é rodeado de pessoas que creem, mas também de pessoas que não creem. De pessoas que quando olham por situação falam: não, eu vou resolver, eu vou lá, vou de frente. Mas de pessoas também que olham e falam: melhor nem tentar, melhor voltar, deixa quieto, você deixa pra lá. Imagina, eu vi, fulano lá tentou, não deu certo, pra nós vai ser a mesma coisa. Irmãos, do nosso lado, dia a dia está cheio de relatórios negativos e nós precisamos aprender a descartar esses relatórios negativos em nome de Jesus.
A vitória, irmãos, já foi conquistada na cruz do Calvário, mas a vitória ou a derrota, ela está aqui, ó. Ela está aqui. Ela está aqui é o campo de batalha. Eu tenho um livro, ele se chama Campo de Batalha da Mente, o livro da Joyce Meyer. Olha, indicando um livro para você. Ou seja, a vitória ela está aqui, irmãos. Quando nós colocamos aqui, irmãos, a palavra de Deus e trazemos ela para o nosso coração, irmãos, sai capeta da frente, sai demônio, sai tribulação, sai dificuldade, sai luta, sai barreira. Irmãos, isso vai encolher, porque Deus é aquele que vai nos fortalecer e nos vai fazer grandes diante das situações, irmãos. Você vai passar e nem vai perceber. Então, mas olha só que interessante. Agora eu quero falar uma coisa para você a respeito da fé de Josué e também falar um pouco a respeito da fé de Caleb. Somente 2 homens, irmãos, de 12, irmãos. Somente 12. Olha a proporção disso, irmãos. Olha a proporção. E eu entendo quando algumas pessoas elas começam a orar, porque outras estão orando também. Eu entendo quando muitas pessoas elas começam a buscar algo da parte de Deus, porque outros estão buscando também, sabe? E isso sim, nós precisamos ser incentivados a ter sempre um referencial, sim, claro, indiscutível. Irmãos, mas a questão é que nós precisamos ter a nossa própria fé, nós próprios precisamos ter nossa própria experiência com Deus. Precisamos aprender, sim, claro, o tempo todo. A vida é uma escola e nunca tem fim essa escola. Nós somos os seres que nascemos aprendendo, vivemos aprendendo, morremos e não aprendemos tudo. Tem muita coisa pela frente ainda. Muita coisa selada de Deus aí que vamos saber só lá no dia. Irmãos, mas a questão é que nós aprendemos o tempo todo, mas aprendemos, irmãos, lutando. As lutas, irmãos, nos fazem aprender. As lutas nos ensinam, irmãos. As lutas nos levam por caminhos, irmãos, que abrem nosso entendimento. De cada luta, de cada batalha, irmãos, que nós passamos, nós saímos, irmãos, com o entendimento renovado. De cada luta, de cada tribulação que nós passamos, nós saímos, irmãos, diferenciados. Nós saímos, irmãos, com a nossa vida mudada, sabe? E muitas vezes nós nos esquecemos quando encontramos algo que parece ser maior que nós e dá vontade de voltar. Muitas vezes nós esquecemos quantas coisas Deus já fez por nós, quantas coisas, quantas obras Deus já realizou na nossa vida, quantas coisas Ele já nos fez passar, irmãos. A humilhação estava batendo na nossa porta, o Senhor fez a gente passar por cima de tudo isso, irmãos. Durou sim, claro, um determinado tempo, mas é só um processo, porque Deus estava trabalhando para que tudo isso acontecesse. Mas por quantas coisas Deus já nos fez, irmãos, passar? Quantas vitórias Deus já nos deu, irmãos? Quantas vezes já sentimos a presença de Deus, Ele segurando na nossa mão até nós passarmos do outro lado? Quantas vezes foi isso, irmãos? Quantos livramentos, irmãos? Quantas vezes Deus já se colocou como refúgio para cada um de nós? Para que nós viéssemos realmente a nos esconder, assim como Ele se mostra no Salmo de número 91 e outros salmos também. Quantas vezes, irmãos, Deus já nos colocou, assim como diz Salmo de número 46, como refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quantas vezes foram aquelas vezes que nós nos sentimos angustiados, irmãos, e Deus foi lá, irmãos, e nos pegou no colo. Sentimos como que uma criança no colo do Pai, irmãos. O Senhor nos acariciou, o Senhor consolou cada um de nós, recolheu nossas lágrimas. Quantas foram essas vezes, irmãos? Não dá nem para contar, porque a gente acaba se esquecendo, não dá nem para contar, sabe? Ou seja, o que vai ser diferente nisso? E olha, eu digo para você, irmãos, que vale a pena tá lembrando daquilo que Deus fez na nossa vida, vale a pena. Por quê? Porque isso vai servir, irmãos, de testemunho e de encorajamento para nós mesmos a respeito daquilo que Deus vai fazer. Olha só, voltando aqui um pouco na vida de Davi, já dou sequência no assunto, mas voltando aqui um pouco na vida de Davi, quando ele estava ali diante do rei Saul, o rei, puxa, a princípio, olhou para aquele garotinho e falou, puxa, mas você é um garoto, olha só, já relatório desanimador, irmãos, relatório desanimador. Ele poderia dizer, não, você vai lutar? Bom, você quer lutar, então vai. Ele falou assim, não, você é um garoto, como é que você pode lutar assim com... Poxa, Golias, aliás, é preparado na guerra, como é que você vai lutar desse jeito? Ou seja, ele contou o testemunho dele mesmo, ó, não, Deus me deu vitória lá, matei urso lá, matei leão e livrei as ovelhas, não, Deus vai fazer a mesma coisa que agora, sabe? Ou seja, então, irmãos, o que é isso? Ele está passando por cima da incredulidade, contando o seu próprio testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. Ou seja, então, nosso testemunho, irmãos, é extremamente importante. Isso acalmou o coração de Saul, como quem diz, ó rei, aqui não vai simplesmente alguém que não tem currículo não, algum histórico não, rei. Aqui, ó, vai alguém que tem currículo, olha meu currículo aqui, ó, está assinado pelo Senhor. Essas foram as vitórias que Deus me deu lá no pasto. Ou seja, irmãos, o currículo de Davi tinha assinatura de Deus.
Ou seja, então aquela situação seria simplesmente mais uma. Você sabe quanto tem de força um leão? Você tem ideia, não? O leão é o rei da selva, lá, ele é o cara da selva. Você sabe quanto que tem de força? Uma patada de um leão, você tem ideia do negócio desse, não? Um urso, irmãos, você tem ideia da força do urso? O negócio é sobrenatural. Poxa, para Deus dar vitória sobre isso, para um garoto. Então, irmãos, aquele gigante seria simplesmente mais um, e é isso que Davi demonstrou. Então, irmãos, voltando aqui para a vida de Caleb e também de Josué, nós olhamos exatamente dessa forma. No capítulo 14, versículos do 6 ao 9 de Números, está escrito assim: E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas vestes, rasgaram suas roupas, em sinal de tristeza, e disseram ao povo. Já continuo. Você sabe por que eles rasgaram as vestes? Você sabe por que eles rasgaram as roupas, irmãos? Você sabe por quê? Irmãos, você sabe quem que aqueles 10 que falaram e deram relatórios desanimadores, você sabe quem são? Eram líderes também das suas tribos, irmãos. Líderes das suas tribos com relatório desanimador, irmãos. Líderes não eram simplesmente pessoas que faziam parte da tribo, mas eram líderes. Ou seja, irmãos, como é que um líder não vai crer no Deus dele? A palavra do Senhor diz que se for para que nós venhamos a perecer, na carta de Pedro, se for para que nós venhamos a perecer, que seja como cristão, que seja como filho de Deus, que seja, ou seja, crendo no Senhor, crendo naquele Deus que é todo poderoso. Então, irmãos, Josué e Caleb lamentaram. Como é que pode um líder dessa forma, incrédulo dessa forma, alguém liderar uma tribo dessa forma, não crendo nem no Deus que trouxe ele aqui neste lugar, um Deus que deu tantas vitórias para a sua própria tribo? Como é que pode não crer dessa forma? Aliás, não tem motivo nenhum para não crer. Muito pelo contrário, tem motivo de sobra para acreditar. Então, olha só, voltando aqui. Então, a terra que fomos espiar é muito boa mesmo, muito boa. E se o Senhor Deus nos ajudar, olha só, qual que é a diferença da visão? Todos estavam olhando, estavam enxergando a mesma coisa, aparentemente. Só que uns estavam olhando com os olhos da carne, os outros dois estavam olhando com os olhos do Espírito. A diferença é essa, irmãos. Quando olhamos as situações na nossa carnalidade, nós só enxergamos destruição, só enxergamos, irmãos, peso, só enxergamos ruína, só enxergamos dificuldade, luta, ó dia, ó azar, ó tristeza, ó tudo. Mas quando nós olhamos com os olhos do Espírito, irmãos, olha só o que esse moço disse: se o Senhor, Deus, nos ajudar, ou seja, então, ele estava animadão, mas confiando em Deus. Ele não disse, não, nós vamos lá, nós vamos partir para cima e pronto. Negativo. Ele confiou sim, mas colocou diante do Senhor. Por quê, irmãos? Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você agora. Esses moços aqui, eles foram testemunhas daquilo que aconteceu com Moisés lá no passado. Aí a importância de nós muitas vezes analisarmos nossos líderes, irmãos, e pegarmos os bons exemplos e trazer para nós. Ó, meu líder, ó, Deus deu vitória para ele lá, Deus foi com ele lá. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Moisés, antes de sair com o povo, um povo gigantesco, um povo imenso, numeroso, um povo para atravessar aquele deserto todo, pessoa de idade, pessoa, criança, adulto, adolescente, jovem, tem todo grupo de pessoas lá, animais. Como é que vai passar com um povo desse pelo deserto? E Moisés falou assim para Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu nem tiro os meus pés daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Por que Moisés estava falando isso? Porque Moisés, ele estava sem disposição, mas ele queria, irmãos, a presença e a companhia de Deus para que ele pudesse ter vitória. Irmãos, pensa no homem sábio. Pensa no homem sábio. E o que eles estavam fazendo? O que Josué e Caleb estavam fazendo? Eles também presenciaram esse fato, ou seja, eles tomaram a mesma atitude. Se o Senhor, o nosso Deus, se o Senhor, nosso Deus, nos der a vitória, se Ele nos ajudar, olha só, Ele fará com que entremos. Quem vai fazer, irmãos? Josué e Caleb? Negativo. Ele, Deus, Ele fará com que entremos na terra, sabe? Com que entremos nela, e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo daquela terra. Ou seja, não podemos duvidar no nosso coração. Precisamos crer simplesmente.
aquilo que Jesus disse para Jairo. Jairo diante de Jesus, imagine o cenário. Jairo diante de Jesus, com a filha enferma até então. Minha filha está enferma lá em casa, Senhor. Vamos lá comigo para orar por ela. E chega um mensageiro. Não, Jairo, não precisa nem incomodar, Senhor. Não precisa incomodar o mestre, ela já morreu. Relatório desanimador, irmãos. O que Jesus disse para Jairo? Bom, Jairo, rapaz, deve estar certo se ela morreu. Então não vou nem mais lá, Jairo, deixa para lá. Foi isso que Jesus falou? Negativo. Nós entendemos que a nossa fé pode reverter toda e qualquer situação. Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, somente creia. Jairo, você só precisa acreditar. Só acredita, Jairo, só crê. É só isso, Jairo, que eu preciso de você. E a coisa vai acontecer na tua vida. O que Jairo fez, irmãos? Jairo não deu crédito para o relatório desanimador. Jairo não deu crédito para a incredulidade. Ou Jairo não deu crédito para aquilo que até mesmo estava diante dos seus olhos. Mas Jairo deu crédito para a palavra do Senhor que entrou nos seus ouvidos e desceu no coração. E é por isso que Jairo andou, sabe? Depois disso teve mais um momento de espera da mulher de fluxo de sangue, mais um intervalo. Olha o tempo que demorou. Eu podia dizer ao Senhor, ela já está morta e o Senhor não vai lá, o Senhor não está com pressa. Jairo já estava descansando no Senhor. Ele já estava descansando no Senhor. Sabe, irmãos? É tremendo. A palavra de Deus, irmãos, é um livro de lição. É um livro maravilhoso que nos ensina e nos instrui todos os dias da nossa vida. Por isso que nós sempre dizemos, leia a Bíblia, tá bom? E continua dizendo assim, nós os venceremos. Eu estou lendo o versículo 14 já, tá bom? Aliás, versículo 9 diz assim, olha, continua dizendo para encerrar, e nós os venceremos com facilidade, com facilidade, ou seja, não encontraremos problemas. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai nos ajudar. Se Ele nos ajudar, não vamos ter problema nenhum. Continua dizendo, o Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Ou seja, aquilo que eles confiavam, isso não é nada. O Senhor já tirou toda a confiança deles. Ou seja, o Senhor, Ele vai nos dar vitória. Então, irmãos, nós vamos entender que a partir do momento, como diz aí mesmo na passagem, que quando nós cremos realmente, quando nós não tememos, tem uma canção, um louvor que eu gosto muito que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Claro, isso está escrito na carta de João. Mas assim, esse louvor da Ludmila Ferber, tá bom? Se você quiser ouvir, se tiver intenção de ouvir, Ludmila Ferber, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, irmãos, nós não podemos ter medo de forma nenhuma, irmãos. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que o homem tenha dito não, nós sempre vamos continuar confiando, crendo no Senhor, que Ele é o galardoador daqueles que o buscam, o abençoador daqueles que o buscam, sabe? Ele é aquele que recompensa aquele que permanece. E nós precisamos permanecer como? Crendo. Não como a onda do mar, sabe? Hoje crê, amanhã não crê. Hoje vai, amanhã vem. Não, de forma nenhuma, mas constantes. Eu creio, a situação não significa nada. Eu creio. Pronto, irmãos. Se nós cremos em Deus. É algo pessoal, entre nós e Deus, tá bom? Não tem nada a ver com as circunstâncias, entre nós e Deus. Então, se nós permanecermos, irmãos, com o nosso compromisso em Deus, confiando nele, com certeza, irmãos, nós vamos ter vitória, vamos ter êxito nesse caminho. Mas se nós não tivermos compromisso com o Senhor, se não tivermos aliança com Deus, porque nós sempre cantamos, Deus é o Deus de aliança, é o Deus de promessa, não é isso? Então nós só podemos confiar, nós não precisamos desconfiar. Porque se nós desconfiarmos no Senhor, irmãos, com certeza no nosso caminho vamos sentir todas as pedras, irmãos, que tentarem furar os nossos pés, vamos sentir espinhos, vamos sentir tudo, irmãos. Mas se o Senhor for conosco, com certeza, assim como disse o Josué e Caleb disseram, nós vamos vencer com facilidade. Amém? Tiago capítulo 4, no versículo 4 está escrito assim, nos diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou seja, Tiago, aliás, Josué e Caleb, eles estavam na companhia daqueles 10 líderes das tribos de Israel. Eles estavam na companhia, ou seja, mas não deixou isso entrar no coração deles, sabe? Essa questão de amizade. Por que amizade com o mundo? Porque, irmãos, porque a incredulidade faz parte do mundo, irmãos.
a incredulidade faz parte do mundo. O Senhor não trabalha, irmãos, na incredulidade. O Senhor Jesus disse, é sim, sim ou não. Dúvida jamais, incredulidade. Irmãos, o Senhor é oposto à incredulidade, à falta de fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus, porque o Senhor, Ele é totalmente certeza, tá bom, querido? Mateus capítulo 6, verso de número 24, também está escrito assim: você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e a mamão, ou seja, o nosso coração precisa estar voltado para Deus, para que através dele, querido, nós possamos conquistar aquilo que vai vir até nós, ou seja, não confiar em nós mesmos e nem no sistema e nem no mundo que nós vivemos, mas confiar somente em Deus, não colocar nosso coração nesse tipo de coisa. Aquilo que o Senhor vai acrescentar na nossa vida, irmãos, isso aí é coisa de Deus, deixa Ele fazer, mas nós precisamos confiar e entregar nossas vidas diante do Senhor. 1 João também, capítulo 2, a partir do versículo 15, pede para que nós não venhamos a amar o mundo, e nem também aquilo que há no mundo, ou seja, como nós estávamos dizendo, servir ao Senhor e confiar nele. Mas as lições, irmãos, de Josué e Caleb são coisas assim grandiosas, sabe? Porque eles estavam dispostos a enfrentar. Existem pessoas que a gente começa a falar um pouco a respeito daquilo que vamos passar e não vamos perecer nem parar no meio do caminho, mas passar, claro, precisamos planejar nossas vidas. Embora o homem trace planos, mas a resposta vem da boca do Senhor, o Senhor diz que nós precisamos planejar nossas vidas. Então, irmãos, quando nós começamos a comentar algumas coisas, a pessoa, irmão, já mostra o lado desanimador, ela já baixa a cabeça e fala, ai meu Deus, e agora, hein? E agora, irmãos? E agora que Deus está na frente, Deus está na liderança. E agora que a nossa vida é de Jesus e Ele é nosso, sabe? Então, essa lição que nós podemos aprender através da vida de Josué e através também da vida de Caleb, irmãos, é algo assim muito grande, sabe? Esses gigantes não eram pessoas comuns, irmãos, eram gigantes, descendentes de gigantes que eles iriam enfrentar, mas eles acreditavam na promessa de Deus, irmãos. Porque se eles fossem simplesmente pela ousadia deles, nós vamos entrar lá, não, irmãos? Sabe por que eu falo assim? E sabe por que eles tomaram essa atitude, essa postura? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já havia prometido isso para eles atrás. Ou seja, se Deus prometeu, irmãos, muito mais ainda, eles teriam que crer, irmãos, porque Deus já havia prometido. Então aqueles outros 10 espias tiveram a palavra de Deus como mentirosa porque não acreditaram. Mas Josué e Caleb somente tiveram a palavra de Deus como verdade, sabe? E é por isso que Deus fez coisas grandiosas ali. Então ele estava disposto ali, né? Eles estavam dispostos a enfrentar a ilha. E interessante que houve uma contenda ali, não certa? Contenda entre Josué e Caleb e entre aqueles outros homens. Josué e Caleb, irmãos, fizeram eles se calarem diante de Moisés. E mostraram o relatório e disseram, não, Moisés. E outra coisa, a sabedoria de Moisés. Normalmente quando você vai eleger alguma coisa, o que se faz, irmãos? A maioria vence. Não é assim ou não? A maioria vence. Vamos fazer uma votação. A maioria vence, né? E até mesmo aqueles trabalhos que se fazem na porta das empresas, né? Aquelas votações e tal. Levanta a mão. A maioria vence. Então, mas aqui, irmãos, olha a sabedoria de Moisés. Foi diferente. A maioria disse não. Mas Moisés era um homem de Deus. Josué era alguém que vivia colado com Moisés, vivia ali do lado de Moisés. Então Josué tinha uma experiência ali, irmãos, ligado ali naquilo que acontecia com Moisés. Então, às vezes, irmãos, os maiores inimigos, irmãos, não são pessoas desconhecidas, mas são pessoas que muitas vezes estão próximas e que muitas vezes, até mesmo sem maldade, mas lançam palavras de incredulidade, lançam palavras, irmãos, que são negativas e que muitas vezes fazem muitas pessoas desanimarem e desistirem. Muitas pessoas não desistem por si mesmas, irmãos, mas muitas pessoas desistem porque ouviram relatórios negativos, e isso é muito crítico, irmãos, isso é muito perigoso. Aquilo que nós ouvimos, irmãos, precisamos filtrar, separar aquilo que é bom e trazer para o nosso coração. Não serve, incredulidade não presta, para mim não é bom isso aqui não, descarta, joga fora. E é isso que precisamos fazer para as nossas vidas, tá bom, irmãos? E olha só, em Números capítulo 14, versículos 8 e 9, está escrito assim: eles sabiam que o Senhor estava com eles, Josué e Caleb, claro, e lhes daria a terra, porque também já era uma promessa da parte de Deus. Sua confiança estava ali no Senhor. Ele sabia que o Senhor faria o que ele disse que faria.
Ou seja, muitas pessoas não estão acreditando que o Senhor faria aquilo que diz que faria. Se Deus falou, irmãos, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Fica tranquilo, fica em paz, descansa o coração. Qual o problema, irmãos? Qual o problema? Muitas pessoas acreditam mais nisso aqui, ó, nos olhos que enganam a gente, sabe, do que está escrito na própria palavra de Deus, irmãos. Carta aos Romanos diz que todo homem é mentira, Deus é verdade. Deus é verdade. Então, precisamos acreditar na palavra de Deus e naquilo que Ele tem e naquilo que Ele quer para as nossas vidas, tá bom, querido? E então foi, querido, a vitória de Caleb e também a vitória de Josué. As pessoas, elas ouviram os relatórios ruins, né? E passaram 40 anos, irmãos, vagando no deserto. Para depois, irmãos, relatório ruim. Para depois dar relatório de incredulidade, né? Esses 10 espias, eles morreram, irmãos. Não entraram na terra. Eles morreram. Sabe por quê? Porque eram incrédulos. Eles não entraram na terra. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Josué e Caleb, irmãos, eles foram poupados porque eles creram na promessa do Senhor. Ou seja, as outras tribos acreditavam mais e confiavam mais naquilo que eles tinham lá no Egito. Pepino, cebola, mais alguma coisa lá e, enfim, tinha... morrêssemos lá, pelo menos tínhamos sepultura lá para sepultar nós. O que é sepultura, irmão? Morreu. Eles estavam preocupados mais que isso, irmãos. Por que eles diziam isso? Porque tinham medo de lutar, porque tinham medo de encarar a situação. E muitas pessoas dão, irmãos, desculpas na vida porque tem medo de encarar a situação, porque tem medo de encarar frente a frente as coisas como elas são. Se fossem sozinhas, bom, até vai lá. Mas a questão é que não, irmãos. Nós temos alguém que é maior, que está conosco. A palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. Não estamos sozinhos. Então não temos motivo nenhum para baixar a nossa cabeça, mas sim levantar a nossa cabeça e caminhar em frente. Tá bom, irmãos? Então, eles foram poupados e foram grandemente abençoados ali pela parte do Senhor. Então, Caleb, ele seguiu o Senhor pelo deserto todo. E também ali em Canaã, 45 anos depois, irmãos. Josué ali em capítulo 14, versículo 8, ele comenta sobre isso, né? Ou seja, eu estou com vigor, eu estou com força para poder receber aquilo que Deus prometeu. Então, ele tinha a promessa de Deus guardada ainda no coração dele. E quantas são as pessoas que já perderam a expectativa e que a visão já não é mais a mesma daquilo que quando ouviu a voz de Deus, e a visão está embaçada hoje porque quando ouviu a voz de Deus enxergava realmente aquilo que Deus havia falado com clareza, mas hoje do caminhar e tantos relatórios negativos fizeram que essa pessoa fosse perdendo a visão na caminhada. E hoje não enxerga da mesma forma. Quando ouve a palavra de Deus, muitas vezes ela fala assim, não é para outro, é para aquele outro, mas nunca é para si. Por quê? Porque a visão não existe mais. Porque a pessoa já perdeu a visão. A pessoa perdeu a visão, irmãos, quando a palavra do Senhor diz para que se ela for fiel, o Senhor vai honrar ela. Ela já perdeu essa visão. Ela já perdeu a visão, irmãos, de que se ela permanecer, ela vai vencer. Ela já perdeu essa visão. Ela já perdeu a visão, irmãos, da promessa de Deus com relação à família dela. Se ela orar, ela clamar realmente, ela se chegar aos pés de Jesus, o Senhor pode honrar ela e pode trazer a família dela aos pés do Senhor. Ela já perdeu essa visão, não tem mais essa visão, ela não enxerga mais. Tanto que, quando entregou a vida para Jesus, irmãos, ia para a vigília. Quando entregou a vida para Jesus, não olhava para relógio quando chegava no culto. Quando entregou a vida para Jesus, irmãos, toda a palavra que vinha, a pessoa absorvia, parecia um aspirador, sugava tudo para si. Quando entregou a vida para Jesus, queria fazer tudo na igreja, queria evangelizar, queria pregar, queria cantar, queria tocar, queria limpar banho, queria fazer tudo, sabe? E por que hoje as coisas mudam? Só para você ter ideia, como a visão muda. Por que quando passa o tempo as coisas mudam? A visão ela vai se perdendo na caminhada por causa dos relatórios negativos que muitas vezes as pessoas ouvem. A visão ela vai se perdendo, a pessoa vai cegando, ela vai acreditando que não é mais bem assim não. Ah não é bem assim. E quando você ouve falar não é bem assim, irmão, só esquece, a visão já foi. A pessoa já não enxerga mais da mesma proporção. Espiritualmente falando, ela enxerga um palmo à frente do seu nariz e olha lá ainda, sabe? Isso é muito perigoso, tá bom? Por isso que nós sempre comentamos, irmãos, deixa o Senhor abrir sua visão todos os dias, tá bom? Pede para que o Senhor abra seus olhos espirituais para que você possa contemplar aquilo que Ele tem para a tua vida em nome de Jesus, tá bom? E para encerrar, gostaria de encerrar não prolongando. Eu falei não prolongando, mas já estamos quase a 1 hora aqui. Mas enfim, nós devemos seguir sim o Senhor, sabe? O tempo todo, seja na nossa juventude, seja no tempo de adultos, seja na nossa velhice, devemos sim seguir o Senhor. E até mesmo, irmãos, nós precisamos permanecer crendo da mesma forma,
A palavra do Senhor nos mostra lá no livro do Apocalipse que nós precisamos sempre voltar ao primeiro amor, sempre voltar às primeiras obras, no tempo que nós fazíamos porque nós críamos realmente. Não fazíamos porque o outro está fazendo ou somos simplesmente motivados por outros, não, mas fazemos porque amamos o Deus que nos salvou, o Deus que venceu tantas batalhas por cada um de nós, o Deus que nos deu tanto livramento, o Deus que nos deu tantas vitórias. Nós continuamos confiando nele sim, e nós vamos nos achegar a ele sim, porque ele é o Todo-Poderoso e somente ele pode fazer aquilo que ele disse que faria nas nossas vidas. Bom, querido, então cuidado aí com os comentários, tá bom? Cuidado aí com os relatórios negativos. Cuidado aí com aquilo que muitas vezes as pessoas falam, como já comentamos, muitas vezes não por mal, mas porque muitas vezes aprenderam assim. Então falam assim também. Isso é muito comum, alguém falar simplesmente aquilo que ouviu, mas não porque crê, mas simplesmente porque ouviu. Então cuidado com os relatórios negativos. Ande sempre confiando, sempre crendo no Senhor, porque Ele é o teu Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tirou do Egito. Ele tem poder também para fazer entrar na Canaã, na terra prometida. O Deus que nos tirou do mundo lá fora, irmãos, Ele é capaz e é poderoso para nos fazer entrar na Canaã celestial, e assim nós cremos também. Creiam as pessoas ou não, nós cremos assim também. Eu creio e você precisa crer nisso também, tá bom, querido? A mão de Deus não se encolheu e não enfraqueceu. Os ouvidos de Deus não deixaram de ouvir, não estão ouvindo menos, tá bom, querido? E a intenção de Deus continua sendo a mesma. Livro do profeta Malaquias, o Senhor disse: eu sou o Senhor e não mudo. Sou o mesmo. Se Ele falou, se Ele declarou, então Ele é fiel com todas as suas palavras e em todas as suas promessas. Tá bom, querido? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Fico muito feliz por poder estar aqui juntamente com os irmãos, trazendo algo da parte do Senhor para a tua vida. Minha oração continua sendo que o Espírito Santo de Deus, Ele possa, aquilo que eu não ministrei ao teu coração por questão de tempo também, mas que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando a tua vida no nome de Jesus, tá bom, amado? E temos algumas pessoas aqui participando conosco, estamos aqui como nós comentamos, né? Nossa irmã Maria Lúcia, Maria Antônia também está conosco, Patrícia Felipe, Deus abençoe suas vidas no nome de Jesus. Também está conosco a Vera Zanin, com meu irmão Luiz Zanin, também está conosco participando, né? E também o Otávio também está conosco, também a Adelina está conosco. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Querido, deixa eu dizer algo para você. Lembrando também que os nossos irmãos do Ministério do Louvor não podem estar conosco porque eles estão em um momento de evangelismo hoje, né? Estão na live deles, no trabalho que eles estão fazendo, tá bom? E é por isso que eles não estão conosco hoje aqui, certo? Eles têm o mesmo trabalho lá. Querido, eu quero ficar por aqui, agradecendo a Deus pela tua vida, em nome de Jesus, tá bom? E continuo orando para que Deus continue acrescentando fé no teu coração. Pastor, como é que faz para acrescentar fé? Eu quero bombar minha fé, turbinar minha fé. Como é que faz para acrescentar fé? Um abraço também para o meu pastor Rosimauro. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Te amo em Cristo, amado. Glória a Deus pela tua vida. Como é que faz para aumentar minha fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto você mais ouve, ou quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais vai acrescentar fé no teu coração. Quanto mais você lê a Bíblia, mais isso te aproxima de Deus, mais a fé vai acrescentar no teu coração. Bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras do Senhor, as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então leia, ouça, guarde, medite, porque tudo isso vai fazer muito bem para a sua saúde espiritual. Tá bom, querido? Então eu fico por aqui, e que a graça e que a paz do Senhor Jesus, ela esteja contigo, permaneça contigo em nome de Jesus para sempre. Lembrando que amanhã, 8 horas da noite, temos culto presencial aqui na Igreja Batista Shalom, Vila Helena, Rua Carlos Evaso, número 21, no bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba, Zona Norte, próximo ao terminal de ônibus da Avenida Ipanema, e também próximo ao Treviso Supermercado e J. Santos Supermercados, e fica aqui mesmo, tá bom? Deus abençoe, um abraço, querido. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Graça e paz, Shalom. Até lá.